moleque, tudo, de perceber que está mudando a função da escola, que ela é muito maior do que simplesmente dar as aulinhas dela e pronto. A sociedade está mudando e a escola está mudando também o papel. Ela tem que se preparar para ter esse papel maior de atendimento às necessidades das crianças, também fora do horário estritamente curricular. Está andando. Boa tarde, meu nome é Rita. Eu trabalho na dependência química, na questão dependência química. Já passei pela instituição Padre Haroldo, agora eu estou na Associação Esperança e Vida. Sou assistente social de formação. É um gancho, inclusive, da fala do colega. Nós precisamos nos preocupar. Esse final de semana eu estive numa festa junina em uma escola onde tinha a barraca do álcool. Era vendido cerveja, vendido vinho, e igreja também, né? Tem a quermesse, tem o vinho quente, o quentão. E é importante a gente estar atento de que o álcool é uma porta de entrada para as drogas. É uma droga lícita, vendida em qualquer esquina, barata, e é a entrada. Às vezes, os familiares não percebem que o barzinho que está dentro de casa faz a porta de entrada para o álcool do filho, do adolescente. Ele resiste, inclusive, em retirar esse barzinho, porque é uma decoração da casa, então ele não vai retirar. E isso é, sim, uma porta de entrada para as outras drogas. Então, é preciso que nós tenhamos consciência de que, quando a gente abre um espaço para um lazer saudável, como a Lúcia disse, dentro de uma escola, eu não posso ter álcool junto para vender, para angariar dinheiro, para angariar fundos. Era só mais essa dica. Obrigada. Uhum. Eu só fazer um comentário que é o seguinte: não tem dúvida que no que se refere a essas festinhas não cabe a presença do álcool. Por outro lado, o álcool existe no mundo desde que o mundo é mundo. E ele não vai desaparecer. Ele faz parte da história da humanidade. O vinho, os países europeus que fabricam vinho, as famílias todas bebem vinho, a criança já toma um pouquinho de vinho misturado com álcool na hora do almoço, da refeição. Mas há um controle social, até pelo costume, pelo hábito, e pelo fato de você ter vinho no fundo do seu quintal e você produzir para vender, a família também consome, mas há um controle no consumo, sim. Não existe nenhuma informação nem dado estatístico dizendo que os países que produzem vinhos têm mais pessoas alcoolizadas do que os países que só compram ou só consomem outras bebidas com álcool, mesmo que não seja vinho, no caso aqui nossa pinga, que é a bebida mais barata que existe. Então, o problema todo é de cidadania, de informação, de se discutir isso com os jovens. Acho que é importante eles saberem desde cedo: o vinho tem álcool. O álcool em excesso provoca isso, isso e isso. Pessoas que são cuidadosas e que não bebem em excesso nunca, podem passar a vida inteira tomando sua cervejinha no fim de semana, ou um álcool, ou um vinho na hora da festa, do aniversário, do Natal, tudo com esse chamado controle social, ligado a rituais, ligado a datas e etc. Claro que a gente sabe hoje também que existe algumas pessoas com uma tremenda predisposição genética, que um mês que ela beba, ela está dependente no estado mais final e mais puro que a gente conhece. Quando que outras pessoas que não têm essa predisposição, para chegar a esse ponto, precisam consumir álcool durante muitos anos e com muita intensidade, para se tornar dependente com todas as características próprias da dependência. Então, o álcool ele não vai sair de nossa sociedade. É importante a gente entender isso. A gente não pode ignorar isso. A gente tem que ter controle, informação, cuidado com as crianças, saber com que dá. Com 14 anos pode experimentar um pouquinho de vinho na festa? Pode. No Natal, no Ano Novo? Pode. Provar, que tem 14 anos ainda, se o organismo não está preparado ainda, não tem condições. Mas ele nasce vendo o vinho na mesa, cerveja no fim de semana que o pai bebe, está aí. A gente tem que conviver com isso e saber como é que a gente pode ter o controle disso de uma maneira que a coisa se mantenha dentro de controles. Pessoal, vamos só fazer mais as duas perguntas e a gente passa para a fala do Rodrigo, tá bom? Boa tarde, meu nome é Isabela, sou do Patrulheiros de Campinas. Queria saber, assim, perguntar para a senhora estava falando de esporte e tudo, do lazer. Só que a maior parte que a gente passa na escola é dentro da sala de aula.
Então, eu queria perguntar se a senhora tem alguma dinâmica para passar na sala de aula, sem que seja assim, palestras, que a gente sempre tem palestras que falam sobre assuntos. Tem outras dinâmicas para ser feito na sala de aula, dentro da sala. Tem algumas, eu não poderia colocar isso para você agora, a gente pode conversar depois. Mas o que acontece é que a escola, ela tem que ter espaço, a escola está mudando, né? Até os horários dela, a forma dela trabalhar, ela tem que ter não só espaço físico, como espaços em termos de horários, para que possam ser feitas atividades como essas, e a escola passar a considerar que esporte não é brincadeira, esporte não é recreio. Esporte é uma coisa educacional que existe desde que o mundo é desde os gregos, tá? Os gregos é que inventaram, na verdade, o esporte. Ele tem um papel importantíssimo na vida das pessoas. Eu acho que a nossa escola, que herdou da escola francesa, agora já mudou um pouco, está mais influenciada pela americana, já tem seus próprios recursos de pesquisa, mas a escola do começo do século passado era uma escola herdada da França, uma escola tradicional nesse sentido, muito teórica, muito racional. Então, não havia lugar, não se dava importância a esse tipo de coisa, que é o artesanato, a criatividade, as atividades manuais, tá certo? O próprio esporte, a atividade física e tal. As coisas mudaram, a educação hoje, do conceito do MEC, engloba isso como sendo uma coisa importante. Agora, tem muita escola que não tem ainda infraestrutura, que não teve condições de se preparar, se adaptar, para fornecer para os seus alunos isso. Sobretudo, eu acho que a escola não acordou e não se tocou ainda para o fato de que, hoje em dia, a mulher trabalha. E filho não pode ficar sozinho em casa, pendurado na televisão só, quem dera que fosse só televisão. Acaba indo para a rua, conversando com o amigo, sei aonde, aí vem a maconhazinha, vem não sei o que lá. É assim que as coisas começam. Tá certo? A escola tem que mudar o seu papel e tem que assumir condições de atender os seus alunos também fora do espaço de aula. Eu sei que isso é uma coisa que eu vou apanhar de muito diretor se ouvir eu falando isso, mas é a visão que se tem hoje em dia mais séria sobre o papel da escola na sociedade, que está mudando e tem que ser cada vez maior. É isso aí, gente. Última pergunta. Boa tarde, meu nome é Maiara, eu sou do Patrulheiro e eu gostaria de saber a respeito mais das famílias, porque, assim, não sei se os estudantes não como que fala, avisam os pais, mas muitos pais nem aparecem em reunião de pais e filhos, pais e mestres nas escolas. Então, assim, a pessoa não tem nenhum exemplo em casa, os pais não vão, quer dizer, estariam aberto a esses adolescentes até para ir usufruir dessas drogas. Assim, o que fazer? A escola, a família, como interagir assim? Isso é um ponto interessante, sim, porque, na verdade, reunião de pais e mestres, antigamente, algumas escolas, era para fazer queixa para os pais dos filhos que não estudam, que dão trabalho, que criam problema. Pior coisa para um pai, para uma mãe, que sai do trabalho de casa para escutar os horrores dos seus filhos na escola. Tem outra hora para isso, para conversar outra hora em casa. Acho que a Associação de Pais e Mestres tem outras funções. Tem que acolher os pais, ver suas dificuldades, suas dúvidas, atualizá-los, dar informações mais atualizadas sobre educação. Eles também são educadores não preparados para o dia de hoje, para as exigências, para os riscos que os seus filhos correm, tá certo? Então, a escola tem que ter um papel cada vez maior, tá certo? Já que são educadores profissionais, de ajudar a preparar esses educadores amadores, que são os pais, para eles fazerem melhor suas funções. A escola tem um papel muito sério sobre isso. Obrigada. Obrigada a participação dos meninos patrulheiros. Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Espero que tudo dê certo. Vocês merecem. Passo agora a palavra ao Rodrigo. Tá bom? Pode iniciar a sua fala, Rodrigo, eu vou acompanhar a Lúcia. Peraí. Opa, aí, agora rolou. Deu? Funcionou. Gente, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Rodrigo e hoje, até aproveitando a presença aí do pessoal que vieram dos patrulheiros, que legal que vocês estão aqui, gente, também vou ter um papel um pouco pedagógico aí para falar do lugar de onde eu vim,
né, e o que eu represento, e também aí para todos os outros setores, né, da sociedade que a gente tem aqui representado. Queria fazer um agradecimento aí na pessoa da Karina aí pela organização do evento e pelo convite ao CRP, que nada mais é do que o Conselho Regional de Psicologia, né, e a gente tem uma área de abrangência, que aqui a gente está na cidade de Campinas. Bom, mas antes da gente começar essa prosa sobre esse tema, eu trouxe aí um material que até pode ajudar aí nas dúvidas do pessoal. É um videozinho pequeno, né, que vai tratar um pouquinho do nosso tema, e depois tem mais um outro, que vai tratar também de uma outra parte do nosso tema, mas é bem rapidinho e ele é bem interessante para a gente começar essa conversa, tá bom? O Brasil inteiro está preocupado com o problema do crack. Ele vem sendo chamado de epidemia pela mídia, políticos e até profissionais da saúde. Na medicina, a palavra epidemia é usada quando uma doença se espalha rapidamente. Hoje em dia, obesidade, anorexia e depressão também são tratadas como epidemias. São doenças causadas por um estilo de vida, mas a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com a venda de remédios que não solucionam o problema. Ao acreditarmos numa epidemia de crack, podemos acabar aceitando ações pretensamente emergenciais que, no fundo, atendem a interesses específicos, como a internação compulsória em comunidades terapêuticas privadas. Sem falar de que o barulho em torno do crack esconde que o álcool e o cigarro causam 10 vezes mais mortes do que todas as outras drogas juntas. Ao contrário do que é dito, o uso do crack pode ser controlado e abandonado se dermos mais valor ao ser humano que passa por essa situação. As ditas cracolândias estão onde há décadas pessoas vivem nas ruas, em meio à fumaça, usinas e indiferença. As equipes de saúde, assistência social e direitos humanos alertam para esse problema há muito tempo. Os centros de atenção psicossocial especializados no atendimento a usuários de álcool e outras drogas já acumulam 10 anos de experiência. É um trabalho multidisciplinar, lento e persistente que dá resultados, apesar do preconceito e da falta crônica de recursos do Sistema Único de Saúde. Junto com as equipes de redução de danos, as casas de acolhimento temporário e as equipes dos consultórios de rua, os CAPs AD ajudam muita gente a recuperar a autoestima, recriar laços sociais e encontrar saídas dignas para continuar a vida. Só que a rede pública de atenção psicossocial ainda é muito pequena. Em vez de fortalecer essa rede e propor um debate sério, jornais e TVs, patrocinados pela indústria farmacêutica e grupos religiosos, reforçam a ideia de que só a internação resolve. Em dezembro de 2011, participantes da 14ª Conferência Nacional de Saúde rejeitaram a proposta da internação compulsória em comunidades terapêuticas como forma de tratar os usuários de drogas. Mesmo assim, ela consta no Plano Nacional de Combate ao Crack do governo federal. Ainda que o plano preveja o fortalecimento da rede pública de atenção psicossocial, entidades privadas em todo o país também serão beneficiadas. Contrariando o plano que prega ações integradas e pacíficas, Rio de Janeiro e São Paulo já estão internando usuários e fazem verdadeiras faxinas em zonas cobiçadas pela especulação imobiliária. A violência dessas ações desestrutura ainda mais a vida de quem está nas ruas e desmoraliza o trabalho da rede de atenção, especialmente dos consultórios de rua. Criados para interagir, informar e tratar os usuários que não confiam ou não conseguem buscar ajuda, na lógica da repressão, os consultórios de rua podem acabar servindo apenas
para legalizar as internações compulsórias que precisam da autorização de um médico. Mesmo com as inúmeras denúncias de maus tratos e violações de direitos humanos, o governo federal está financiando comunidades terapêuticas. Inspeções do Conselho Federal de Psicologia nessas entidades mostram várias irregularidades, da falta de processos terapêuticos ao desrespeito às orientações sexuais e religiosas. Ainda que as comunidades funcionassem, a internação compulsória é uma medida extrema. Registros dos CAPs mostram que a minoria dos casos requer esse tipo de tratamento, e quando ela é necessária, pode ser feita nos hospitais e prontos-socorros públicos. De 7 a 15 dias bastam para a desintoxicação da maioria dos usuários, que podem, então, continuar o tratamento na rede aberta, enfrentando com a ajuda multiprofissional os desafios do convívio e da construção da vida. Informe-se. Conheça a Frente Nacional de Entidades pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional sobre Drogas. Divulgue essa ideia. Participe. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, para falar, eu acho que o vídeo, ele ilustra uma pequena parte, eu acho que do problema, e ele aborda a partir da perspectiva que é enaltecida a partir de uma dimensão, que é a da saúde. Esse, na realidade, gente, um problema que a gente tem feito sobre os debates de álcool, drogas, eu acho que de todos os debates que a gente pensa na perspectiva de problemas sociais, a gente tem que pensar na perspectiva ampliada de que, de fato, esse não é um problema de um ou outro setor, desse ou daquele profissional, né, ou de uma ou outra área, né. A gente nos debates públicos, né, dentro dessa área, a gente sempre traz muito a perspectiva da educação, como a Lúcia estava dizendo, da assistência social, né, e da saúde, que são áreas afins do poder público que estão mais diretamente ligadas a essa população. Então, para começar falando um pouquinho dessa história, né, eu remeto aqui a uma das grandes bandeiras aí do Conselho Regional de Psicologia, mas representado aí na perspectiva do Conselho Federal de Psicologia, né, de que é aí o apoio aos movimentos sociais, né, às políticas públicas, né, dentro do nosso país, que abordem aí os temas das áreas que a gente tem como problema social e todas as nossas necessidades, né. Vale dizer, o que a gente entende por política pública? Tudo isso que a gente está começando a discutir, né, que a Lúcia estava falando da educação, saúde, né, lazer, também é uma área que, sim, infelizmente não é muito priorizada dentro das nossas políticas públicas, né. Assistência social é uma área extremamente importante dentro das nossas políticas públicas, né. Moradia, habitação, segurança pública, são áreas de políticas públicas, né, que cada vez mais a gente tem que ter investimentos, né, pensando na necessidade e no desenvolvimento da nossa população e da nossa sociedade em geral. Isso que a Lúcia estava aqui dizendo, né. Com o passar do tempo, né, a nossa sociedade tem avançado de uma maneira, né, que a maioria das nossas instituições, infelizmente, demoram bastante a dar respostas aos novos problemas que a gente tem enfrentado. Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva para conseguir, então, pensar aí no fenômeno que a gente tem enfrentado, por exemplo, com relação ao crack, né, que aí a gente vou trazer como as drogas em geral. Uma coisa, né, que a gente traz aí como uma experiência acumulada dentro da nossa perspectiva, né. O Conselho Regional de Psicologia, como uma entidade de profissão, ele é responsável, então, pela fiscalização, pelo exercício profissional dos profissionais dessa área de psicologia, mas também é responsável por zelar aí pelo bom, desde o bom uso do profissional da área de psicologia, mas também pensando aí na perspectiva dos usuários, né, sejam eles de serviços da saúde, da assistência social, educação, quaisquer que sejam, desde que a gente tenha aí na perspectiva de que há um profissional dessa área atuando, ou, né, uma parceria mais recente que tem se efetivada, que na realidade vem de muito tempo, né, na perspectiva dos direitos humanos, são a partir de ações em que envolvam o Ministério Público e que o Conselho seja acionado, né, para então dar consecução, para dar continuidade desde abordagens até fiscalização, ou em alguns momentos de poder ir a alguns lugares onde a gente tenha, por exemplo, violências ou denúncias, né, de violação de direitos humanos, maus tratos e uma série de coisas, né.
Então, nessa perspectiva, dentro da área que a gente está aqui promovendo o debate, né, o Conselho Regional de Psicologia, aqui da nossa região, né, e o Conselho Federal de Psicologia, não tem sido uma entidade que tem se furtado à participação da discussão, né, e gradativamente também tem tentado construir referências profissionais para os próprios profissionais da área, mas também dos profissionais que atuam em outras áreas, assim, que têm interface aí com as políticas públicas em geral, né. E o que a gente percebe, que o vídeo aborda um pouco lá, pensando aí no momento que a gente chamou, né, de reforma psiquiátrica, né, no momento em que a gente teve, por falta de uma resposta social efetiva, um período que foi chamado período de grande internação das pessoas que eram as chamadas, e até hoje são chamadas, dos loucos, né? Atualmente a gente chama eles dos portadores de transtorno mental, pessoas que têm distúrbios aí, que estão, ou pessoas que têm